Olá! Hoje a gente vai analisar uma das mudanças mais profundas que estão acontecendo no mundo financeiro. É uma verdadeira revolução silenciosa. A transição do dinheiro como uma promessa para o dinheiro como uma prova matemática. Basicamente, a gente está saindo da era da confiança para entrar na era da verdade. E para começar, vamos pensar nessa pergunta aqui. E se o valor não dependesse mais de alguém dizer que ele existe, mas sim de uma prova matemática que qualquer um pudesse verificar? É essa ideia que vai guiar toda a nossa análise de hoje. Bom, para a gente entender o problema, essa citação do custo da inação é perfeita. Ela basicamente diz que o sistema que a gente conhece hoje, ele não é construído sobre verdades absolutas, mas sim sobre convenções, sobre uma mitologia que, no fim das contas, gera atrito e custo, tudo disfarçado de segurança. E isso nos leva à jurisdição de confiança. É o mundo em que a gente vive. Aqui, o valor não é algo que você tem na mão de fato. Ele se baseia numa cadeia de promessas. Cada instituição confia que a próxima vai cumprir sua parte. E claro, uma corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. E essa cadeia de promessas se parece com isso aqui. É uma pilha de etapas, e cada uma delas é um ponto de atrito e de risco. Começa com o custodiante, onde o seu ativo é só uma promessa no papel. Passa por liquidantes, corretores, até chegar na câmara de compensação, com aquele famoso atraso de 2 dias para liquidar. Cada passo adiciona custo, tempo e, claro, a chance de algo dar errado. O alicerce de todo esse sistema de confiança é a lei tradicional. Leis criadas por governos e aplicadas por tribunais. É um sistema que funciona há séculos baseado em autoridade governamental e precedentes. E agora, olha só que interessante o conflito que aparece aqui. De um lado, a gente vê a autoridade do sistema antigo, uma lei de 1789. Do outro, um desafio direto a essa autoridade, uma reivindicação escrita à mão, mas com um selo de cartório, que se declara com força de lei. Os dois documentos dizem ter o poder legal final, mas eles vêm de mundos totalmente diferentes. Isso nos leva a uma questão fundamental. Quando esses dois mundos colidem, quem vence? O peso de séculos de prática legal ou a força de uma nova autoridade que se baseia em princípios diferentes? Esse é o conflito de jurisdição que a gente está vendo nascer. E aqui está a virada de chave, a solução que está sendo proposta. De um lado, um mundo da confiança. Depende do atestado de alguém, os registros podem ser editados e a aplicação da lei depende de um tribunal. Do outro lado, o mundo da certeza matemática. A verificação não é mais uma opinião, é uma prova criptográfica. O registro é imutável e a aplicação da lei é substituída pela execução automática de um código. Então, o que é essa tal de jurisdição matemática? A ideia é simples. A autoridade não vem mais de uma promessa humana. Ela vem de uma prova matemática que é objetiva e verificável por qualquer um. É uma mudança radical, onde a verdade não é declarada por alguém, ela é simplesmente calculada. Qualquer disputa sobre fatos registrados na rede é resolvida pela própria rede. Mas como essa certeza toda funciona na prática? Bom, ela se apoia em 3 pilares. Primeiro, a prova matemática. A posse de um ativo é provada criptograficamente. Segundo, o registro imutável. O livro Razão Digital é a fonte única e inalterável da verdade. E terceiro, a execução determinística. Os acordos são executados por código, de forma automática, o que elimina o risco de erro humano ou de má-fé. A fonte original usa uma analogia que é simplesmente perfeita. No sistema antigo, a gente precisa acreditar que o Papai Noel entregou o presente. Já no sistema novo, não precisa de crença. A gente consegue verificar a prova da entrega. A questão não é mais ter autorização de alguém, mas sim ter a realidade da verificação. E o mais importante, isso não é só uma teoria, não é só tecnologia. Já existe uma base legal e regulatória sólida para isso. Ele é reconhecido como um registro eletrônico controlável, tem conformidade com as regras de Basileia III e o principal, tem uma ponderação de risco de 0%. Isso para um banco é transformador, porque melhora o balanço da noite para o dia. Agora, vamos ver as implicações disso no mundo real. E o primeiro choque é a velocidade. 12 segundos para uma liquidação final. É só comparar com os dias de espera e incerteza do sistema tradicional. Isso não é uma melhoria pequena, é uma mudança completa de paradigma na velocidade do dinheiro. E essa velocidade, claro, se traduz numa alavancagem econômica absurda. Dá uma olhada nesse gráfico. Um ativo de reserva com risco zero vira uma verdadeira máquina de gerar lucro. Por quê? Porque o capital que antes ficava parado como garantia, agora, por ser matematicamente seguro, pode ser usado para lastrear novas operações.
ele multiplica o seu valor sem adicionar risco. Agora, vamos para os números puros e duros, porque eles são brutais. Para cada 100 milhões de dólares em operação, o sistema antigo tem um custo anual de quase 9 milhões e meio. Já o sistema de ouro matemático, menos de 100 mil dólares. Uma instituição que adota essa tecnologia pode oferecer o mesmo serviço por um custo ridiculamente menor e ainda ter uma margem de lucro maior. Isso não é competição, é um nocaute matemático. As fontes que analisamos argumentam que isso cria um roteiro quase que previsível para as instituições que não se adaptarem. Primeiro, as margens de lucro diminuem. Depois, os melhores profissionais vão embora para a concorrência. Logo em seguida, os grandes clientes seguem o dinheiro. E por fim, a instituição entra numa espiral de custos sem volta. O tempo pode variar, mas o resultado, segundo a análise, é inevitável. E isso nos deixa com a pergunta final, que é talvez a mais importante de todas. Essa mudança da confiança para a prova matemática não é só uma atualização de software, é uma transferência de poder fundamental. Então fica a questão, se a matemática é quem manda no dinheiro, quem vai construir e principalmente quem vai controlar a próxima geração do poder financeiro global.